Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amados, este versículo ele fala de uma forma bem clara, né, que nós precisamos sermos santificados em tudo, no vosso espírito, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Eu percebo que há muitos enganos, há muitos exageros em relação a isso. Há pessoas que cuidam do corpo, têm uma verdadeira apologia ao corpo, né, a malhação, a estética, mas se esquece por completo da sua alma e do seu espírito. Há pessoas que são dedicadas extremamente ao espiritual, bem religioso, bem espiritual, mas se esquece de cuidar do corpo e muitas vezes também de cuidar da alma. Outros, o contrário. Mas a palavra do Senhor fala que nós temos que ter equilíbrio, que nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. O nosso espírito, ele é alimentado espiritualmente. Pelo quê? Pela palavra de Deus, pela oração, pela comunhão com o Senhor, pelo revestimento do Espírito Santo de Deus. Nós alimentamos o nosso espírito. Nós nos libertamos, né, das coisas espirituais malignas, opressões malignas, e quando nós estamos no Senhor. Por isso a palavra do Senhor nos adverte que nós devemos nos revestir do quê? Da armadura de Deus, que nós devemos nos revestir do poder de Deus, da força do poder de Deus, que é o Espírito Santo, né? Estarmos cheios do Espírito. Nós não podemos descuidar do nosso espírito. O que é do corpo não preenche o espírito, o que é da alma não preenche o espírito. O que é do espírito se resolve espiritualmente. É por isso também que a palavra de Deus fala que o homem carnal não pode discernir as coisas espirituais, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então temos que buscar o nosso crescimento espiritual, nos aproximando de Deus, buscando intimidade com Deus, buscando leitura da palavra, estudo da palavra, meditação da palavra, oração, jejum. Mas também não podemos ficar só nisso. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Quantas pessoas extremamente religiosas, espirituais, mas estão obesas, né? Estão com diabetes, estão por falta de cuidado do corpo. Falando de uma doença que vem assim do nada, não. Muitas vezes, por falta de cuidado. Pessoas que não se cuidam, pessoas que não vão no médico, que não fazem um check-up e acha que está certo. Só porque o espiritual dele, eu estou com Deus, Deus vai me livrar. Não, Deus manda você cuidar disso também. A palavra do Senhor fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós temos a obrigação de cuidar bem desse templo. Esse templo é nós que temos que cuidar. Aí a pessoa dá uma doença por falta de cuidado, depois dá culpa a Deus, fica com raiva de Deus, porque sempre foi um servo fiel a Deus e Deus permitiu que ele passasse por aquilo. Então nós temos que ter atenção. Nós temos que ser cuidadosos, não podemos ser uma pessoa negligente em relação ao nosso corpo. E isso também envolve o quê? Descanso, dormir. As pessoas passam a noite inteira acordada, fica no WhatsApp, fica na televisão, fica no iPhone, fica na rede social até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 2 horas da manhã, não dorme direito, depois acorda cedo demais para trabalhar, fica cansado, fica estressado, não tem tempo para descansar. Não tem tempo para descansar, trabalha demais, tem um ativismo, e às vezes não apenas só na vida secular, até mesmo na igreja, não tem um ativismo terrível, que às vezes não tem tempo nem para ter o lado espiritual, né? Porque essa correria não consegue parar. Então, o nosso corpo precisa de descanso, precisa de exercício físico, precisamos fazer um exercício físico, uma caminhada, entrar numa academia, fazer uma malhação. O nosso corpo precisa. Nós temos que cuidar bem do nosso corpo. Muitas pessoas hoje estão doentes por falta de cuidado com o corpo. E isso é pecado também, não cuidar do corpo, porque você está deixando de cuidar do templo do Espírito Santo de Deus. E a alma? E o que falar da alma? Aí então, vou te falar, essa é forte, né? Eu como psicóloga posso dizer, quantas pessoas dentro da igreja, pessoas até mesmo abençoadas, completamente doentes em sua alma, porque não se abre para o trabalhar de Deus no seu emocional. Tem pessoas que são até contra, né, o trabalho das emoções, das restaurações de alma. Irmãos, eu não sou a favor de nenhum tipo de extremismo, né? Existe muito extremismo na área de libertação, em
algumas igrejas na área de cura da alma, né, de cura interior, mas existe um trabalho sério que precisa ser feito. Nós precisamos cuidar da nossa alma, nós precisamos tratar a nossa alma. Se tem trauma, se tem mágoa, se tem ressentimento, se tem coisas mal resolvidas, essas coisas precisam serem resolvidas, porque todo crente almático é problemático, dá problema na igreja, dá problema por onde ele anda e ainda culpa os outros, tem problema de relacionamento com os outros, com ele mesmo e com Deus. E o que é pior, muitas pessoas que têm problemas na alma, emocionais, mal resolvidos, essas pessoas acabam, inclusive, nem chegando à salvação, porque elas não têm santidade de vida. Quem guarda mágoas, ressentimento, retenção de perdão, não é salvo. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que é perdoando que somos perdoados, que quem não perdoa não é perdoado. Então, um almático, uma pessoa que guarda ódio, rancor, ela retém perdão, ela não tem santidade de vida. E a palavra do Senhor fala que sem santidade ninguém verá a glória de Deus. E não é à toa, então, que esse versículo diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então, cuidar do corpo, cuidar da alma, cuidar do espírito faz parte da santificação e é necessária nas nossas vidas, essencial para nossas vidas. Amém? Se cuide. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.